instantes iniciaremos a nossa transmissão. Obrigado por escolher a Unifavest, uma das maiores e mais completas universidades privadas do país. Uma instituição séria, competente e inovadora quando o assunto é ensino superior de qualidade. Juntos, fazemos a diferença. Em alguns instantes você acompanhará mais uma transmissão da Unifavest. Você sabia que um diploma é valorizado por aquilo que a instituição constrói junto com o acadêmico? Os acadêmicos constroem um bom currículo. A Unifavest forma você com a credibilidade que o mercado precisa. A Unifavest está à frente no seu tempo quando o assunto é inovação tecnológica. Através do conceito de EdTech, a Unifavest integra todos os materiais educacionais com um ambiente e-learning, trazendo as últimas novidades em inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, gamification e aprendizagem colaborativa em rede. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão. Unifavest, você no futuro. Diariamente somos desafiados a inovar, oferecendo aos acadêmicos o que há de mais completo em nossos canais digitais. Isso faz com que a Unifavest mantenha-se à frente quando falamos em ensino de qualidade. Obrigado por escolher a Unifavest. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem?
Então, vamos dar início à nossa aula de hoje com o cronograma de... Eu vou fazer uma revisão de funções, tá? Funções não, desculpe, de fração, fatoração, né? Fatoração, tá? E depois eu vou passar uns exercícios, vou mostrar alguns exercícios, né? E vou mostrar a forma de fazer esses exercícios, tá? E a próxima aula nós vamos ter um exercício que eu vou passar, disse que eu vou passar hoje, e foi passado na última aula, e todos vão ter um tempo para entregar, né? Um prazo para entrega, tá? Depois eu explico no fim. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu fazer pegar o material aqui. O exercício da aula passada não tá já está no YouTube. Eu não passei, não fiz ainda a aula no quadro, né? Mas mas a resolução já estão todas lá na sala virtual, tá? Falta fazer as aulas no quadro, que eu vou fazer junto com essas aqui também, as mais complexas, tá? Vou fazer no quadro e vou postar lá no canal do Matemática, o Futuro é Aqui. Ok? Então vamos iniciar por fatoração. Na prova tem uma questão que a alternativa repete, ou mais de uma? Acho que é uma questão, né, me passaram hoje, que é a que repete, que é a questão da... Mas ali é o seguinte, aquela questão ali, eu vou ver depois no final como que fica a nota de vocês. Se tiver que anular ela, eu anulo. Porque ficou duas questões iguais, né? Que ele até me foi me passado aqui hoje, que é a número... Essa aqui, né, que tem f de x igual a 2x mais 4, né? E f de x igual a 2x mais 4, a letra é. Essa aqui daí eu vou ver se eu consigo anular ela daí para e somar um ponto, somar o valor da questão para cada um, tá? Porque quem pegou essa questão, porque ela ficou errada, né? Deu esse probleminha ali, mas isso aí é coisa básica, né? Você não se preocupe com isso que vai dar tudo certo, tá? No final daí a gente resolve. E os exercícios de limites, então, esse da aula passada eu já passei na sala virtual e depois vou fazer no quadro e deixar disponível para vocês, ok? Quero ver se daí eu vou fazer junto com esses aqui que eu vou passar hoje, tá? Pode ficar tranquilo que eu coloco isso junto. Então vamos aqui iniciar a nossa aula de hoje, né? Todo mundo está vendo bem aqui o material aqui de definição de fatoração, todo mundo tá enxergando bem? Deixa eu arrumar aqui, peraí. E agora? Todo mundo está vendo bem? Deixa eu ver o que deu aqui. Deixa eu apresentar aqui. Não. Tá certo, eu não, não compartilhei ainda, gente. Agora sim. Meu Deus do céu. E agora?
Estão vendo bem agora? Tá, beleza. Agora tá tranquilo. Todo mundo tá vendo bem, né? Tá. Tá todo mundo vendo bem, né? Dá um 10 aí. Então, pessoal, a definição de fatoração. Fatoração é a transformação da soma ou subtração de vários termos em um produto de diversos fatores. Tá? Então, o que, que eu preciso fazer aqui? Quando eu estou trabalhando com fatoração, eu, eu vou melhorar, eu vou transformar, né? Eu vou transformar a, as expressões, vou transformar as expressões, né, em uma forma melhor para poder utilizar quando eu vou mudar essa expressão dentro de limites, tá? Então, quando eu tiver para quando eu tiver para quando eu tiver para melhorar, para mudar esses essa forma de escrever essas expressões, eu vou utilizar a fatoração, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 5x mais 5y, né? De que forma que eu posso melhorar, posso transformar essa expressão numa expressão melhor? Então, vou utilizar aqui o 5 vezes 5 vezes 5 vezes x mais y. Então, vai ficar 5 vezes x mais y. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes x, eu vou ter 5x, e 5 vezes y, eu vou ter 5y, ok? Então, é uma forma de melhorar a apresentação, né? Para melhorar essa apresentação e poder poder utilizar essas expressões, né? No, quando a gente for usar os nossos limites, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, AC mais AD mais BC mais BD, ó, olha o tamanho da expressão. Eu posso utilizar uma regra, né, de fatoração e posso fazer a multiplicação, tá? Posso utilizar a regra de fatoração, né, e
tá? Ó. Então, aqui. A mais B, C mais D. X ao quadrado menos 7 ao quadrado igual a x mais 7 vezes x menos 7, né? Se eu pegar isso aqui e multiplicar, eu vou ter esse valor aqui, ó, tá? Eu vou ter esse valor, eu vou conseguir chegar nesse valor. Então, o que é a fatoração? A fatoração é uma forma que você usa para poder melhorar, poder transformar, né? Transformar as expressões em expressões que sejam melhores para a utilização, tá? Todo mundo conseguiu entender essa definição inicial aí, pessoal? O que é a fatoração? Dá um ok aí. Então, ó, pessoal, de novo, ó, para quem não entendeu, então, para quem não entendeu, tá? O que eu vou fazer? Por que eu vou fatorar, né? Fatorar, eu vou transformar uma expressão em outra, para melhorar, para mim poder utilizar e resolver a questão com mais facilidade, né? Então, aqui são alguns exemplos que eu vou passar as regras de cada um deles aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa regra aqui, ó, a regra do fator comum. A regra do fator, isso aqui são regras, isso aqui vocês podem utilizar, né? Vão ter isso anotado, vocês vão poder utilizar a qualquer momento que vocês precisarem. Isso aqui é passado na sexta série, para essas regrinhas de fatoração. Na sexta série lá quando a gente estuda lá, que está estudando, que está na sexta série, como professor a gente passa essas regras para os alunos para eles poderem entender o que é, né? Então aqui, ó, fator comum, o AX mais BX, né, é igual a X vezes A mais X. Então, isso aqui é uma regra. Quando aparecer alguma coisa parecida com isso, eu vou aplicar essa regra. Como aqui, ó, se aparecesse, por exemplo, 5x mais 5y lá numa determinada conta que eu vou fazer lá, né, numa expressão lá que eu tenha, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar isso para melhorar, tá, a regra, para me poder melhorar e chegar num valor, para não dar zero sobre zero, como é o que a gente não quer em limites indefinidos, que a gente vai ver na frente, né? Então, a fatoração é para ajudar quando a gente for fazer os limites indefinidos, porque o limite definido, como a gente já fez na última aula as questões, né? Você aplica ali o limite e dá um valor, né? 0,5, 1,2, 1,3, 5, 10, 15, né? Não dá zero sobre zero. Pode até dar zero, né? Mas não zero sobre zero, tá? Então, o que acontece? Quando dá zero sobre zero, né? É porque a gente vai ter que aplicar, né? A gente vai ter que aplicar a nossa regrinha de fatoração. Então, a primeira regra que a gente tem é o fator comum, né? Que é o AX mais o BX, tá? É o AX mais o BX, né? Então, aqui, ó, por exemplo, o 5x mais 5y, né? Ele está caindo nesse fator comum aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, nesse fator comum, ó. Então, 5x mais 5y, eu vou simplesmente isolar o x aqui, ó, e multiplicar por ele, entendeu? Ó, então, aqui, isolar o x ou o y ou o valor, né? Então, aqui, ó, 5x mais 5y. Como que vai ficar isso? Eu vou isolar o 5, que é o fator comum que existe entre os dois, ó, não existe nos dois, ó, o 5, ó, existe aqui, existe ali, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o x, o 5, né? E multiplicar pelo x e pelo y. Então, ali, ó, 5x mais 5y igual a 5 vezes x mais 5y. Então, vai ficar 5y mais 5x. Tá? Então, ó, é uma regrinha. Isso é regra. Quer dizer o quê? O que é uma regra? Você vai aplicar quando você precisar, né? Quando você precisar, você vai aplicar, tá? Regra é para a gente usa quando a gente necessita, né? É uma coisa que a gente precisou numa determinada conta lá que a gente está fazendo, desenvolvendo uma conta, né? Para chegar numa expressão que a gente quer com melhor, a gente
vai e aplica a regra. Então, essa regra é a regra do fator comum, tá? Primeira regra que a gente vai ver. Então, exemplo aqui, por exemplo, 7A mais 7B, né? Ó, 7A mais 7B. Igual a 7 vezes A mais B. 7 vezes A mais B é a mesma coisa que 7A mais 7B. É só escrito de uma forma diferente a expressão, uma transformação, para poder se livrar do indeterminado que é o 0 sobre 0, tá? 15x mais 5y, ó, 5 vezes 3, né? 5 vezes 3x que dá 15, mais y. Então, multiplica 5 vezes 3 mais o y, tá? Para poder, né, chegar nessa transformação aqui, ó. 7 vezes 2, 14m mais 28. Transforma aqui, ó. 7 vezes 2m mais 4n. Então, 7 vezes 2, 14m, mais 7 vezes 4, 28n. Mesma coisa que escrever 14m mais 28n, tá? Aqui nós vamos agora, essa aqui é a regrinha do fator comum, né? Depois, quando a gente for aplicar lá no limite, vocês vão ver que essas regras aqui já são mais tranquilas de fazer, que daí você já aplica a regra que você precisa, tá? Então, vamos lá. A regra do agrupamento. A do agrupamento é quando você tem várias variáveis na expressão. Por exemplo, aqui você tem duas variáveis x, né, e duas variáveis y. Então, o que acontece? Quando você tem essa expressão aqui, ó, você muda para, usa a regra que vai ficar a mais b vezes x mais y, tá? A mais b vezes x mais y. Então, no tipo de fatoração por agrupamento, temos um fator que é comum, tá, a todos os termos, né? Fator que é comum a todos os termos. No entanto, temos fatores que são comuns a alguns termos e outros fatores que são comuns a outros termos. Vejamos o exemplo. Então, 4x mais 6x mais 4y mais 6y, eu tenho o fator comum aqui, o 4 ao 4x e 4y, 6x e 6y, né? E tem o x e o x e o y, tá? Como é que vai ficar isso aqui, ó? 4x mais 6x mais 4y mais 6y igual x vezes 4 mais 6, que eu peguei aqui, ó, o fator que é comum aqui, o x, ó. Peguei o x, isolei ele, né? Dei um gelo nele, isolei ele. E multipliquei pelo 4 mais 6, que é a mesma coisa que escrever 4x mais 6x. Peguei o y aqui, isolei ele também, ó. Isolei o y e escrevi 4 mais 6, que é a mesma coisa que dizer 4y mais 6y, tá? Então, o que eu faço? A fatoração é escrever de forma diferente. É escrever de forma diferente, tá? Onde você vai poder fazer isso, né? Só um minutinho. Eu vou... Tá, pessoal? Então, é escrever de forma diferente. É fatoração. É uma transformação. Vamos para a próxima regra, né? Para a próxima regra. Vamos para a próxima regra. Opa, vamos voltar lá, que de vez em quando dá um bugzinho, né? Então, aqui, eu também posso escrever dessa forma aqui, ó, mas a forma mais usual é essa ali, né? A forma mais usual é aquela ali, tá? Alguns exemplos aqui que a gente tem, né? Ó, 8x mais 9x mais 8y mais 9y, né? X vezes 8 mais 9, mais y vezes 8 mais 9, tá? Ou 8 mais 9, x mais y. Então, aqui você pode, né, fazer de formas que você tem os fatores comuns, tá? São regras, né? Isso aqui são regras de fatoração que eu estou passando para dar uma lembrada em vocês, que você já viu isso aqui lá nos tempos atrás, né? Produtos notáveis são os produtos de multiplicação, né, que a gente usa em multiplicação, que a gente tem essa regra aqui, que é a regra de dois quadrados, a diferença de dois quadrados. O que quer dizer? É a diferença de um quadrado com o outro. Então, aqui,
A ao quadrado menos B ao quadrado, é igual a mais B vezes A menos B, tá? É uma regrinha da diferença dos dois quadrados, tá? Que você usa sempre que você tem essa condição aqui, ó. Sempre que você tem essa condição aqui. Então, aqui, por exemplo, 25y ao quadrado menos 9z ao quadrado, né? Você tem essa condição ali, ó. Tá? Você tem essa condição. Então, você pode utilizar, né, a regrinha, ó. 25y ao quadrado vai ficar 5y mais 3z vezes 5y menos 3z. Por quê? Porque a raiz de 25 é 5 e a raiz de 3 é 9, né? Então, aqui, ó, ao quadrado menos b ao quadrado, você vai realizar a seguir, ó, 25y ao quadrado menos 9z ao quadrado igual 5y ao quadrado, né? Ó, 5y ao quadrado menos 3z ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, a ao quadrado, que aqui você tirou, o que você fez? Você pegou o 25 e tirou a raiz dele e colocou ao quadrado, que é a mesma coisa. Isso aqui, ó, esse 5y ao quadrado é a mesma coisa que 25y ao quadrado, tá? Porque se tu pegar 5 ao quadrado é 25, né? Então vai ficar 25y ao quadrado. Você simplesmente fatorou aqui, escreveu de forma diferente a mesma coisa. Pegou o 9, é a mesma coisa, ó. 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar 9z ao quadrado. Então tu fez isso para poder colocar aqui, ó, para poder colocar nessa condição para aplicar a regra, ó, tá? Para poder aplicar a regra. Daí aplicando a regra vai ficar A mais B, que o A é o 5 e o B é o 3, né? Aqui não interessa o sinal. Então vai ficar A mais B, então vai ficar 5y mais 3z vezes A menos B, 5y menos 3z. Que é isso aqui, ó. Se você multiplicar, vai dar esse valor aqui, ó. Quer ver? Pega a caneta aí, pessoal, e faz a multiplicação aí, todo mundo aí. Pega a canetinha aí, o caderno que está aí do lado, e faz a multiplicação aí. 5y mais 3z vezes 5y menos 3z. Faz a multiplicação chuveirinho aí, chuveirinho. 5y vezes 5y dá 25y ao quadrado, menos 3 vezes 5, 3 vezes 5, né? 3 vezes 5 vai dar 25 ao quadrado, menos 5 vezes menos 3z vai dar menos 15yz, 3z positivo vezes 5 vai dar mais 15yz, e 3 vezes menos 3z vai dar menos 9z ao quadrado. Aí você, menos 15yz, corta com 15yz, que é negativo e positivo, vai sobrar 25y ao quadrado menos 9z ao quadrado, que é a mesma coisa que a gente escreveu ali. Fizeram ali na mão ali para vocês verem direitinho. Todo mundo conseguiu fazer a multiplicação ali? Todo mundo conseguiu fazer a multiplicação? Beleza aí, ó. Uma multiplicação bem simples, né? Mas quando a gente está, né? Quem não conseguir fazer essa multiplicação, tenta de novo aí. Porque aí você está mostrando a fatoração como um todo, né? Está apresentando ali a forma de escrever diferente. Aí nós mostramos, então, que 25y ao quadrado menos 9z ao quadrado é igual a 5y mais 3z e 5y menos 3z. Tá? Então, aí tem outros exemplos ali, ó. Também, né? E depois vocês dão uma olhadinha com mais tempo, tá? Isso aqui a gente vai usar. Isso que eu estou passando para vocês, eu quero que vocês entendam bem, é que a gente vai usar isso lá em limites, né? Lá para resolver os limites. Por isso que tem que saber, porque se não souber fatorar, não vai conseguir resolver nenhuma questão, infelizmente. Se não souber as regrinhas, não souber aplicar as regrinhas, não vai conseguir resolver nenhuma questão. Trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio quadrado perfeito aqui, a soma, foi aquilo que eu já passei para vocês numa questão, lá em funções, né? E tinha que ajustar, que era o quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado
perfeito da soma, né? Que eu lembro que eu falei, essa é a regrinha do quadrado perfeito, né? Então, vocês anotem aí. A regrinha do quadrado perfeito soma, depois tem a da diferença. Então, soma. O quadrado, anote aí. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E vai resultar nessa regrinha que é o AB mais o A mais B ao quadrado. Então, sempre quando aparecer x, 2x mais y ao quadrado, tu aplica a regra. 10x mais y ao quadrado, regra. Sempre que tiver ao quadrado, você aplica a regra. Quando tiver dois fatores, né? O A e o B, tá? Então, quando acontecer isso, você, quadrado perfeito. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Sempre tu vai usar, tá? Aqui, ó. Aqui tá certinho, ó. Ó, quadrado do primeiro, aqui já, aqui tá, isso aqui vocês leem depois com mais calma, né? É aqui, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, que é x mais 7 ao quadrado, ó. X mais 7 ao quadrado equivale ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Sendo assim, eu vou ter x ao quadrado mais 14x mais 49. X ao quadrado mais 14x mais 49, né? Você faz aí a conta aqui, ó. X ao quadrado mais 2 vezes 7, 14x mais 7 ao quadrado, 49. Então, tu vai ter daí vai ter isso aqui, o que é? Lembra disso aqui? Isso aqui é a parábola, né? A função de segundo grau, a função quadrática, é a nossa parábola, que é essa aí. Esse nosso polinômio aí. Então, você utilizando aqui, ó, você vai poder, quando você tem essa expressão aqui, você vai poder chegar nessa outra expressão aqui, ó, tá? Essa parábola aqui. Aqui tem os exemplos, né? Aqui nós temos o quadrado da diferença, ó. O quadrado perfeito da diferença, que é o quê? Simplesmente você vai, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Só diferencia aqui na diferença esse sinal negativo aqui, ó. Diferencia da soma. O restante é a mesma coisa, só diferencia esse sinal negativo. Então, aqui você vai ter negativo e aqui na soma você vai ter o positivo, ó, ok? Então, soma e diferença, o que vai ter, diferenciando isso, são essas duas características aqui, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Entenderam? Agora que a gente vai começar a aplicar a regra, tá? Então, agora vamos começar a aplicar, que pode aparecer alguma dúvida, com certeza vai aparecer, né? E a gente vai aplicar a regra aqui, tá? Ó, estamos aqui, vamos aplicar a regra, né? Isso aqui não é nada mais do que a expressão que chega, né? Nesse A mais B ao quadrado aqui, ó. Tá? Expressão que chega aqui. O trinômio quadrado perfeito da diferença, que é o negativo. Aqui, o cubo perfeito, pessoal, da soma aqui, ó, o cubo, a gente não vai usar, eu não vou passar nenhuma para vocês de elevador terceira, tá? Vou deixar fora essas duas últimas aqui para não complicar muito a vida de vocês, né? Então, eu vou deixar só, nós vamos usar até essa regra aqui, que é a regra da diferença do quadrado perfeito, tá? Até aqui. Para não ficar muita coisa, porque senão não vai dar, ainda mais sendo aula assim virtual, né? Aula online, que a gente não está conseguindo explicar de forma bem adequada, tá? De forma adequada, né? E eu vou fazer essas questões também no nosso quadro lá, eu vou tirar um tempo esse final de semana para fazer lá e passar e colocar lá no canal para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai passar para os exercícios, né?
Semana passada a gente fez os exercícios do limites definidos, né? A gente achava um valor lá, diferente de zero sobre zero. Igual a zero pode ter, não pode ter zero sobre zero. Então agora a gente vai iniciar a, a parte de exercícios, eu vou passar para vocês aqui, vou explicar, né? Eu vou explicar direitinho aqui para vocês. E depois a gente vai fazer os exercícios, né? Vamos ver se vai dar. Hoje eu acho que não vai dar tempo de fazer, para a próxima aula a gente fazer esses exercícios de avaliação que eu falei para vocês, né, no início. É um exercício de avaliação que eu vou passar as questões e cada um vai fazer, vai escanear, né? Colocar num PDF, tá? Pode fazer à mão, escaneia, coloca no PDF e me envia, né? Não é na hora da aula que você vai fazer isso. Vai ver a explicação, vai ter um material para você consultar, tá? E você vai resolver e depois vai me enviar pelo e-mail institucional nosso, tá? Vamos ver então aqui, exercício de limites resolvidos. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo aí, podemos dar continuidade aí para os exercícios agora, vocês vão entender melhor, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho limites indefinidos. Então, o que é o limite indefinido? Né? Limite indefinido é quando dá zero sobre zero. Aqui, ó, aqui deu zero sobre zero. Aqui faltou um zerinho aqui embaixo. Vocês colocam aí, tá? O que vocês fazem? Vocês vão copiando essas questões aqui e vão fazendo junto comigo, que vocês vão entendendo, tá? Eu vou fazendo aqui, vocês vão copiando, né? Para vocês entenderem, tá? Depois, no final, eu dou um tempinho para quem não conseguiu copiar tudo, copiar. Então, aqui o nosso primeiro limite, ele quer saber o limite de x tendendo a 3, né? Limite de x tendendo a 3, de x ao quadrado menos 9, dividido por x menos 3, tá? X ao quadrado menos 9, dividido por x menos 3. Tá. O que eu tenho que fazer primeiro aqui? Primeiro eu vou ter que verificar se ele não é o limite definido. Professor, tem gente pedindo para o senhor aceitar. Não tá, não consegui. Deixa eu entrar aqui pelo meu celular. Para aceitar na aula, professor. Pois é, eu não sei porque tem uns que eu não consigo aceitar pelo meu computador aqui. Deixa eu entrar no meu celular aqui que eu consigo, daí eu aceito e depois desligo de novo aqui para não ficar dando interferência. Vamos ver aqui. Só um minutinho, gente, um pouquinho aí, vamos lá. Pede aí para quem não conseguiu, pedir para entrar de novo, que eu aceito aqui pelo celular para ver se eu consigo aqui. Tá? Não está dando interferência, vocês não estão escutando duas vozes quando o celular está ligado, porque eu não consigo baixar todo o volume. Estamos. Por isso que daí por aqui não. Eu vou tentar aceitar por aqui daí. Então, está desligado o microfone do celular. Eu já baixei o volume, mas ele não baixa todo, ele fica um pouquinho de. Ele fica um pouquinho de. Não sei por que não baixa todo. Ele não baixa todo. Vamos lá, então. Continuando, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver se está todo esse pessoal. Acho que todo mundo já está. Acho que todo mundo já está aqui, tá? Então, eu vou sair daqui do celular. Continuando aqui, então, que agora tem que prestar atenção aqui, porque aqui é mais complexo. Então, eu tenho aqui, ó, limite de x ao quadrado menos 9. Essas questões aqui eu vou fazer, depois eu quero fazer elas todas lá no quadro, com mais detalhe, para mostrar direitinho para vocês
vocês verem fazer, né? Que aí fica mais fácil. Eu como professor de matemática, eu também, quando eu estudei matemática, eu sempre tinha que estar vendo fazer para ficar mais fácil, né? A gente entende melhor. Então, aqui, ó, limite de x elevado a 3 de x ao quadrado menos 9 e x menos 3 igual. Substituindo 3 ao quadrado menos 9, 3 ao quadrado é 9, menos 9, 0. E 3 menos 3, 0. Deu indeterminado. Deu uma indeterminação, ó, indeterminado, tá? Estou escrevendo junto aí, né? Escreve junto aí. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fatorar. Então, eu vou ter essa expressão de cima aqui, ó, o x ao quadrado menos 9, eu vou ter que fazer a fatoração, tá? Para poder cortar essa de baixo aqui, porque eu não consegui resolver, deu um indeterminado, eu vou ter que fatorar para poder fazer ele determinar o limite que eu quero, né? Então, eu peguei esse x ao quadrado menos 9, ok? Então, x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Por que eu coloquei esse 3 ao quadrado aqui? Porque o 9, ó, o 9, ele é mesma coisa que escrever 3 ao quadrado, né? Ó, 9 é a mesma coisa que escrever 3 ao quadrado. Então, o que acontece? A partir do momento que eu cheguei nessa expressão x ao quadrado menos 3 ao quadrado, ó, vou lá nas minhas regras de fatoração, ó, lá nas minhas regrinhas, que depois eu já vou passar isso para vocês também, vou deixar tudo certinho lá, como está todo o material que está tudo certinho lá, né? Ó, onde é que está minha regra? Está aqui, ó, diferença de 2 quadrados, ó. Ó, diferença de 2 quadrados. Olha, ó. X ao quadrado menos 3 ao quadrado, diferença de 2 quadrados. Então, quando eu tenho a diferença de 2 quadrados, eu vou usar a fórmula ou a regra, né? Eu pode chamar de fórmula também, se tu quiser, de regra, né? A fórmula de a ao quadrado menos b ao quadrado, que vai ser igual a mais b vezes a menos b, tá? Todo mundo entendeu aqui, gente, essa jogadinha aqui? Ficou alguma dúvida aqui para por que esse 3 ficou 3 ao quadrado aqui? Ficou alguma dúvida ali? Pode, se alguém tiver dúvida, fala que eu explico de novo. Fala não, dá um... Mais ou menos, Vanessa, o que tu não entendeu aqui? Qual foi a dúvida aqui? X ao quadrado menos 9, né? Que vem daqui, ó. E o que eu faço com esse 9? Esse 9 é 3 ao quadrado, ó. Não, o x do 3 não sumiu, porque o 3 é 9, ó, é só 9. Ele não está encostado num x, ó, o 9. Ele está sozinho, ó. Por isso que não tem x aqui no 9. Por isso que ele ficou 3 ao quadrado só. Só 3 ao quadrado. Nesse caso aqui não tem o x, ó. O x da frente ficou x ao quadrado, ficou igual. Menos o 9 aqui, ó, que está sozinho, que não tem x, que ficou 3 ao quadrado. Para poder, eu fiz um ajuste aqui, né? Mudei a forma, como diz a definição de faturação, né? Mudei a forma para poder ajustar, para poder colocar nessa fórmula aqui, né? Nessa regra. Ó. Mudei a forma para colocar na regra aqui ou na fórmula, tá? Entendeu? Então, 3 ao quadrado aqui é o 9, sozinho. O x não está aqui. Então, ficou x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Usando a fórmula da diferença, né? Os quadrados. O que vai acontecer? Vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b e a menos b. Então, quem é o a aqui? O a aqui é o x, ó. O a é o x. Não é o x ao quadrado, é só o x, tá? Ele só pega o primeiro valor aqui, não pega o quadrado. E o b é o 3, também só o 3. Não importa o sinal. Se for mais ou menos aqui, você vai pegar o valor de 3 aqui para poder aplicar na regra, entendeu? Aplicar nessa regra para ficar mais fácil para você. Então, aqui, ó, onde a igual a x, o a aqui, ó, igual a x, e o b igual a 3. Então, aplicando a fórmula, a mais b vai ficar x mais 3 vezes x menos 3. Ó, aqui eu apliquei a regrinha aqui, a fórmula, né? Coloquei na fórmula. Isso aqui é igual a isso. Então, o meu resultado da fatoração dessa expressão aqui, meu resultado dessa expressão aqui, ó, é x mais 3 vezes x menos 3. Tá? Ô, professor, mas
como que eu vou saber se está certo? Vamos fazer. Ó, vamos pegar aqui na mão e fazer, ó. Faz aí. X mais 3 vezes x menos 3. Quanto que vai dar? X vezes x, x ao quadrado, chuveirinho. X vezes menos 3, menos 3x. 3 vezes x mais 3x. 3 mais 3 vezes menos 3, menos 9. Mais 3x com menos 3x, corta. Vai ficar x ao quadrado menos 9. Ó, x ao quadrado menos 9. Fizeram aí? Faz aí na mão aí. Para ver como esse x mais 3 vezes x menos 3 vai ser a mesma coisa que x ao quadrado menos 9. Quer ver? Faz aí. Todo mundo faz aí para perceber o porquê. Entenderam ali, gente? Fizeram ali? Entenderam o porquê que esse x ao quadrado menos 9 ele se transformou em x mais 3 vezes x menos 3? Porque com x ao quadrado menos 9, eu não consigo calcular o limite que eu quero. Vai dar indeterminado. Vai dar 0 sobre 0. E eu preciso calcular esse limite. Eu quero saber por onde está chegando perto do 3 o valor. Então, o que eu fiz? Como ele deu indeterminado aqui, eu usei a fatoração. Por isso que eu passei todas aquelas regras de fatoração para vocês ali. Eu usei a fatoração, reescrevi usando a fórmula e cheguei nesse valor aqui, ó. Cheguei nesse valor, não, cheguei nessa expressão aqui, ó. X mais 3 vezes x menos 3. Tá? É dessa forma que é feito. Agora, o que eu faço? A Oi? fórmula é A ao quadrado menos B ao Menos b ao quadrado. quadrado igual a mais b vezes a menos b. Quando eu tiver a ao quadrado menos b ao quadrado, eu uso a expressão a mais b vezes a menos b. Daí eu transformo, né? Transformo esse a menos b aqui, ao quadrado menos b ao quadrado, em a mais b vezes a menos b, para poder chegar onde eu quero, né? Para poder cortar e não chegar a 0 sobre 0, tá? Então, aqui, cheguei nessa expressão aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa função aqui com esse limite de x até 3, ó, tendendo a 3. Então, vou reescrever. Limite de x tendendo a 3, no lugar do x ao quadrado menos 9, vai ficar x mais 3 vezes x menos 3. X mais 3 vezes x menos 3. Tá? Então, no lugar do x ao quadrado, ali, ó, no lugar do x ao quadrado menos 9, que é a mesma coisa, eu reescrevi o x mais 3 vezes x menos 3 fatorado. Por que eu fiz isso? Para poder cortar aqui, ó. Para poder cortar o x menos 3, né? Então, aí fica como? Daí fica x mais 3 vezes x menos 3, dividido pelo x menos 3 aqui, ó, da função que eu não mexi, que eu não precisei fatorar. Aí, o que acontece? Eu observando isso aqui, eu vou ver que x menos 3 dividido por x menos 3 é 1, né? Isso aqui é 1, ó. X menos 3 divide por x menos 3 é 1, né? 1 vezes x mais 3, eu vou ficar com x mais 3. X mais 3. Daí aplico o limite. Limite de x tendendo a 3, x mais 3 vai ficar substituindo o x pelo 3, né? Vai ficar 3 mais 3 igual a 6, né? Bem tranquilo em termos, né? 3 mais 3 igual a 6. Então, o que eu fiz? Eu tive que transformar esse cara aqui, ó, essa expressão x ao quadrado menos 9, por que eu tive que transformar? Porque eu tenho um limite indeterminado aqui, ó, e eu quero determinar ele, então eu tenho que fatorar para poder fazer essa determinação. Então eu tenho que usar as regras ou as fórmulas de fatoração, né, para chegar nesse contexto aqui, ó, ok? Então quem não copiou, vou dar um tempinho para copiar, né? Copia aí a questão certinha, que ficou prestando atenção, tempinho para copiar, uns 2 minutinhos para copiar, para poder depois a gente passar para a próxima, né? Isso aí, gente, para entender é só fazendo, tá? Só fazendo, porque se não exercitar, a coisa não vai. Tem que exercitar.
Copia aí. Vamos lá, gente. Vamos copiar, então. Sumiu tudo, professor. Opa! Aí. Então, pessoal, viram como é fácil de fazer? Assim não é aquela coisa, né? Só tem que saber as regras de fatoração. Vai ser bem tranquilo. Pode ir para baixo um pouquinho. Aí. Final fica bonito, né? Uma conta é bonita no final. Eu amanhã quero fazer amanhã de manhã eu quero fazer essas questões no quadro, né, lá, para deixar para vocês lá no meu canal lá no Matemática Futuro aqui. E aí vocês dão um ok lá para fazer ter bastante tráfego lá, né? Ter bastante pessoas acessando, né, para a gente divulgar. Eu quero passar mais algumas coisas lá na área de integrais e outras matérias, tá? Copiaram então aí, gente? Vamos então, vamos deixar essa 2 aqui, que essa aqui ficou meio apagadinha, vamos para a terceira. Terceira aqui, ó. Limite de x tendendo a 3, quando x ao quadrado menos 6x mais 9 dividido por x menos 3, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou testar para ver se vai dar 0 sobre 0. Então, vamos lá. Substituindo aqui o 3 na expressão, na função aqui. X é 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 9. Isso aqui vocês já fizeram. É por isso que você tinha que aprender a fazer aqueles outros limites, né? Para poder aplicar aqui. Então, 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 9. Tá? Dividido por x menos 3, por 3 menos 3. Então, 3 ao quadrado é 9, menos 6 vezes 3 é 18, mais 9. Dividido por 3 menos 3, 0. Então, aqui já deu 0. 9 mais 9, 18. Menos 18, 0. Então, ficou 0 sobre 0. O que aconteceu aqui? Indeterminação. Quando acontece a indeterminação, o que vai surgir?
vai surgir que você vai ter que fatorar, né? Vai ter que fatorar. Nesse caso aqui, quando aparecer a equação do segundo grau, tá? A equação do segundo grau aqui, ó, que é o x ao quadrado menos o 6x mais o 9, ou qualquer outro valor que seja a equação do segundo grau, você pode utilizar uma outra técnica aqui que é mais fácil de fazer. Eu acho mais fácil porque você faz passo a passo, tá? E qual é a técnica? Você vai utilizar aqui na tua equação a fórmula de Bhaskara, tá? Lembra da fórmula de Bhaskara que a gente usou lá em funções? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, tá? Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Vocês anote aí. Quem não tem aí, anote. É menos x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a, que é a nossa formulazinha de Bhaskara, que todo mundo utilizou lá em funções, tá? Então, o que acontece? Eu prefiro utilizar a formulazinha que você tem, acha o x1 e o x2, e daí só reescreve, né, na regrinha, na formulazinha ali do x menos x1 e x menos x2. Fica mais fácil de fazer, tá? Então, o que tu faz primeiro? Primeiro passo, testa para ver se vai dar 0/0, ok? Então, fez o teste, né? Deu 0/0. Fez ali, pô, deu 0/0, deu um indeterminado que preciso fazer. Aí o que tu faz aqui, ó? Pegou aqui, ó, vamos fatorar. Pegou aqui o x ao quadrado menos 6x mais 9 e usou, né? Usou a formulazinha aqui de Bhaskara. Então, que vai dar uma olhadinha ali. Como é que some esse número de baixo ali, o x menos 3? Porque daí o senhor usou a mesma equação, mas o x Não, menos eu vou usar a Bhaskara só no de cima, né? O de baixo vai aparecer de novo só lá no final, o x menos 3. O x menos 3 eu não estou mexendo com ele, tá? X ao quadrado. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar só o de baixo, tá? Só o de cima. Eu tô fatorando só esse cara aqui, ó. Eu tô fatorando só esse cara aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar igual para mim cortar lá embaixo, que nem eu fiz aqui, ó. Que nem eu fiz aqui nesse outro, ó. Eu só mexi com esse cara de cima aqui, ó, que é o x ao quadrado menos 9, né? O x menos 3 ficou, só cortei ele lá embaixo, lá no final da conta, tá? Então a mesma coisa aqui, ó. Eu vou mexer só com esse cara aqui, ó. Só com esse de cima. O de baixo fica ali, né? O de baixo vai ser cortado. Eu tenho que achar uma forma de cortar para poder aplicar o limite, tá? Então aqui, ó. Achei as duas raízes. O x1 deu 3 e o x2 deu 3, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou reescrever. Eu sempre vou reescrever nessa fórmula aqui, ó. Sempre vou escrever nessa regra, nessa fórmula. X menos x1 vezes x menos x2. Então, sempre que aparecer no limite, para tu calcular o limite, que tu tenha uma equação do segundo grau aqui, né, para fatorar, você sempre vai usar essa regra aqui, ó, x menos x1 e x menos x2. Então, você vai primeiro calcular o x1 e o x2, as duas raízes, né, tu calcula. Lembra quando calculava lá nas funções, precisava calcular para poder traçar o gráfico, que calculava primeiro as duas raízes, depois calculava o vértice, né? Por isso que tem que aprender a passar por funções para você chegar aqui, né? Então, ó, essa regrinha aqui está pronta. O que eu faço? Achei aqui o x1 e o x2, né? Dessa equação aqui, ó. Coloquei lá menos b mais ou menos 4ac, x1 igual a 3, x2 igual a 3. Achei lá. Aí o que eu faço? Aí eu vou substituir aqui na nossa fórmula, na nossa regra. Então vai ficar x menos, quem que é o x1? 3. X menos 3. X menos, quem que é o x2? 3. X menos 3 vezes x menos 3. Então, se você pegar agora pegue aí na munheca aí, e faça x menos 3 vezes x menos 3
Faça aí para ver quanto que dá. Multiplique x menos 3 vezes x menos 3. Como é que vai ficar? Chuveirinho aí, chuveirinho. Chuveirinho, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3 menos 3x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 3, mais 9. X ao quadrado, menos 3x menos 3x, menos 6x, mais 9. Tá? Então aí, ó. A equação x ao quadrado menos 6x mais 9 foi reescrita sendo x menos 3 vezes x menos 3. Eu reescrevi para poder aplicar o limite, tá? Professor, não entendi, porque daí a gente faz o chuveirinho e fica x ao quadrado menos 6x mais 9, mas não vai ficar esse. Se você fez isso, deu o mesmo valor, não deu? Quer dizer o quê? Que você só reescreveu, é a mesma coisa, só que você reescreveu de outra forma, entendeu? Isso que é a fatoração. É reescrever de outra forma. Então, o x ao quadrado menos 6x mais 9, você achou as duas raízes, o x1 e o x2, e reescreveu. Que virou x menos 3 vezes x menos 3, que é a mesma coisa. Só que, se você usar o x ao quadrado menos 6x mais 9, você vai ter zero, porque você não vai conseguir cortar aqui, ó. Não vai conseguir cortar com x menos 3. Então, por que você transformou? Porque agora você vem aqui para aplicando o limite, ó, x menos 3 vezes x menos 3 dividido por x menos 3, que é o x aqui de cima, o x menos 3 de cima, você vai cortar. X menos 3 dividido por x menos 3 dá 1. Vai ficar igual x menos 3. Aplicando o limite, vai ficar 3 menos 3 igual a 0. Tá? Por que é um limite indefinido? Porque não é 0 sobre 0, é só 0. É como se fosse 1, 2, 3, tá? Por isso que você transformou essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, nessa fatoração que foi feita, ele foi transformado em x menos 3 sobre x menos 3 vezes x menos 3, onde para você poder cortar aqui no final da conta, você poder cortar e aplicar o limite aqui, onde você vai chegar ao valor de 0, entendeu? E como é que eu faço essa parte ali? Oi? Como é que eu faço essa parte ali? Qual parte? Do x menos 3 vezes x menos 3. Da onde que saiu ela? O x menos 3 vezes x menos 3, ele saiu daqui, ó. Saiu quando você pega esse x ao quadrado menos 6x mais 9 e calcula aqui o x1 e o x2, as duas raízes, né? Com a fórmula de Bhaskara lá. Achou as duas raízes e substituiu aqui, ó. E substituiu aqui no x menos x1 vezes x menos x2. Só um minutinho. E substituiu aqui no x menos x1 vezes o x menos x2, que é a regra, né? A fórmula. Aí o que acontece? Quando você substitui aqui, você reescreveu x menos x1. Quem que é o x1? É o 3, ó. X menos 3 vezes. Quem que é o x2? É o 3. Então vai ficar x menos 3 vezes x menos 3. Que se você multiplicar isso aqui, vai dar o x ao quadrado menos 6x mais 9. Só que você fatorou, você transformou essa expressão nessa outra expressão para poder aplicar o limite aqui, ó, e calcular o valor do limite. Entende? Por isso que é feita essa transformação, essa fatoração, tá? Aí você transformou, pegou essa expressão aqui, ó, e substituiu pela x ao quadrado menos 6x mais 9, que era ela anteriormente, ó. Substituiu aqui e fez a conta. X menos 3 vezes tal, dividido por x menos 3, corta aqui, fica x menos 3. Daí aplica o limite no final, limite de x tendendo a 3 de x menos 3 igual a 3 menos 3, que vai dar 0, que é o valor do limite. Não entendi como é que faz esse 3, esse x menos 3 ali. Esse x Como menos... eu vou saber? Não, você tem que aqui, ó, você tem que primeiro achar aqui, ó, tá vendo aqui onde eu tô passando o mouse? Sim, isso sim. Ah, esse aqui que é o x ao quadrado menos 6x mais 9 é a equação, né? Então, primeiro eu tenho que achar as raízes dela, para poder depois aplicar esse cara aqui, ó. Então, o que eu faço? Ó, quer ver? Pega a caneta e o papel aí, ó. Pega a caneta e o papel aí. Tá com a caneta e o papel na mão? Sim.
Então lá, x ao quadrado menos 6x mais 9. Anote aí, tá? Uhum. Aí você aplicou aqui a forma de Bhaskara, né? Que a forma de Bhaskara qual que é? É menos b, mais ou menos, anote aí, menos b mais ou menos, mais ou Uhum. menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tá? Dividido por 2a. Aí você pegou, aplicou essa fórmula aqui, né? Nessa função, como a gente fazia lá, fez em funções. Aí tá, você aplicou a fórmula e achou lá o x1 igual a 3 e o x2 igual a 3, ok? Ok. Achou lá, achou o x1 igual a 3 e o x2 igual a 3, beleza. Tu achou as duas raízes, né? Aí você vai reescrever, anote assim, reescrevendo, reescrevendo a expressão, né? Uhum. Vai reescrever. Aí como que tu vai reescrever? Daí tu vai utilizar o x menos o x1 vezes o x menos o x2, tá? Essa regra ou fórmula, como tu queira chamar, para Ah, reescrever, entendeu? uhum. Aí o que é que tu vai fazer? Agora vamos reescrever o x menos x1, o x menos x2. Então eu vou pegar o x menos, quem que é o x1? É o 3. Então o x menos 3 vezes x menos, quem que é o x2? É o 3. Ficou x menos 3 vezes x menos 3, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 6x mais 9. Que se tu multiplicar, vai dar x ao quadrado mais 6x mais 9. Beleza. Por que que eu fiz isso? Porque eu fiz a fatoração. Eu escrevi de forma diferente para poder aplicar o limite, ok? Então eu fiquei aqui. Fiquei com x menos 3 vezes x menos 3. Agora o que que eu faço? Agora eu vou aplicar o limite. Então vai ficar limite de x tendendo a 3, de x menos 3 vezes x menos 3, dividido pelo x menos 3 lá de cima, né? Que veio lá de cima. Aí o que que eu faço? X menos 3 de x menos 3 é 1. Corto. Vai ficar limite tendendo a 3 de x menos 3. Aplicando o limite, vai ficar 3 menos 3, que é igual a zero. O valor desse limite é zero. Tá? Entendeu? A, Agora a gente a da onde saiu. sequência é sempre assim. Sempre você tem que transformar para depois aplicar o limite, né? Porque daí você tem um valor que você aplica, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem. Para quem não copiou essa aí, que essa aí é um pouquinho mais chatinha de fazer, né? Copia essa aí para a gente passar para a próxima, ok? Essa aqui eu vou fazer no quadro, vou fazer bem detalhadinha no quadro para vocês também, para ficar. Vão copiando aí. Vamos copiando aí, pessoal. Todo mundo copiando. Pessoal, a questão da chamada, tá? Eu tenho tudo gravado, as aulas ali. Aí eu vou atualizar, né? Que ainda tô com os projetos, eu não consegui tempo. É muita aula para preparar dessa forma de aula virtual. Dá mais trabalho para preparar, né? Do que a aula nossa em sala. Então eu tô com várias matérias que eu tô preparando as aulas, então tá bem apertado. Todo mundo copiou aí, gente? Beleza?
Todo mundo copiou? Então, ok, para a gente passar para a próxima. Essa ficou bem explicada, hein? Eu acho que nunca expliquei tanto, né? Assim, para pegar bem, aprender bem para poder passar para frente, tá? Então, vamos lá, vamos para a próxima, para a última, aí, para a gente fechar aí essa nossa aula de hoje, tá? Então, fica para a próxima aula, eu já vou preparar os exercícios, né? Vai ser o exercício de limites definidos e com limites indefinidos. Vai ser, eu acho que em torno aí de 10 exercícios, eu vou colocar em aula, vocês começam a fazer em aula, tento fazer, a gente vai tirando algumas dúvidas, e depois vocês fazem e me entregam, né? Vamos ver, eu acho que me entrego daí depois no outro dia, tá? Vamos lá então para a próxima aqui, ó. Essa aqui, ó. Limite de x limite de x tendendo a zero, né? Quando x elevado à terceira mais x elevado ao quadrado mais 2x, dividido por x elevado à terceira mais 3x, tá? Dividido por x elevado à terceira mais 3x. Aqui, então, fazendo o teste, né? Para ver se ele é indeterminado. 0 elevado à terceira mais 0 elevado à segunda mais 2 vezes 0. 0 elevado à terceira mais 3 vezes 0. Então, cheguei a 0 sobre 0. É um limite indeterminado, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou precisar fatorar. Né? Vou precisar achar uma forma de escrever diferente que está ali para poder aplicar o limite da fatoração. Tá? Então, eu vou precisar fazer isso para melhorar e calcular. Tá? Então, vamos lá. Observa-se que todos os termos têm x, aqui, ó. Todos os termos têm x, né? Então, colocar o x em evidência. Então, aqui, ó. Aqui tem x e aqui tem x, ó. Então, eu vou ter que mexer nas duas, tá? Vou ter que mexer nas duas, porque aqui tem x em cima e x embaixo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou reescrever, vou tirar, deixar o x em evidência aqui, ó. Deixar o x em evidência, vezes x na terceira, fica x ao quadrado. X ao quadrado fica x. E 2x fica 2, né? Porque daí eu multiplico. X ao quadrado vezes x vai dar x na terceira. Que daí multiplica e soma os expoentes, né? Quando você tem uma multiplicação aqui, você multiplica e soma os expoentes. X ao quadrado fica x na terceira. X vezes x fica x ao quadrado. E x vezes 2 fica 2x. Ó. Então, a mesma coisa que está aqui, eu escrevi aqui. E embaixo vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar o x em evidência. Ó. X vezes x ao quadrado mais 3. Vai ficar x vezes x ao quadrado, x na terceira, e x vezes x, 3x. Então, coloquei o x em evidência aqui. Ó. Coloquei o x em evidência para poder aplicar o limite, tá? Como é que fica isso? O x em evidência vai ficar x sobre x, vai dar 1. Então, ele cai fora, né? Porque o x sobre x é 1. 1 vezes isso aqui é isso, e 1 vezes isso aqui é isso aqui. Então, eu não preciso me preocupar. Ok? Então, vai ficar x ao quadrado mais x dividido mais 2, que é essa expressão aqui, dividido por x ao quadrado mais 3. Ó. Primeiro deixei o x em evidência. O que é o Tá? x em evidência? Oi? O que é o x em evidência? O x ele sai, né? Porque x dividido por x é 1, né? Aí ele corta, ó. A mesma coisa que fosse 1 sobre 1, tá? Porque é 1x sobre 1x, né? Então ele não vou precisar mais dele. Eu corto ele porque ele é 1, né? Se fosse 2x aqui não dava, tá? Eu corto porque é x sobre x, é 1 sobre 1. É 1x sobre 1x. Tá? E daí dá 1, né? Então 1 vezes x ao quadrado mais x mais 2 é x ao quadrado mais x mais 2. E 1 vezes x ao quadrado mais 3 é x ao quadrado mais 3, tá? Então ele corta, né? Como se fosse como eu fiz lá na primeira, lá, tá? Como aqui, ó. Na segunda também, ó. X menos 3 dividido por menos 3 é 1. 1 vezes x menos 3 é x menos 3, tá? Então aqui ele corta, né? Por causa que fica 1.
Aí eu fico com x ao quadrado mais x mais 2, dividido por x ao quadrado mais 3. Beleza. Agora eu vou aplicar o limite para ver se eu já consigo visualizar o valor. Agora aplicando o limite. Limite de x tendendo a zero. X ao quadrado é 0 sobre 2, mais 0 mais 2. 0 ao quadrado mais 3. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 0 é 0, mais 2 é 2. E 0 ao quadrado mais 3 é 3. Fica 2 sobre 3. 2 terços. Tá? Esse aqui eu não precisei, eu usei a regrinha de fatoração aqui, ó. Eu usei essa regrinha aqui, ó. Usei essa regrinha aqui, ó, essa aqui, ó, agrupamento, né? Quando todos têm os termos, ó, tá? Eu só coloquei o termo para fora. Só simplesmente deixei o termo em evidência, tá? Então, pessoal, eu vou fazer essas questões aqui, ó, essas questões que eu passei para vocês, eu vou fazer lá no quadro, lá na nossa na nossa lousa virtual lá, né? Eu vou fazer lá para com mais detalhes para vocês, tá? Lá no nosso quadro negro, né? E, e aí vou procurar deixar bem detalhado para que vocês tenham condições de visualizar melhor, tá? Eu quero deixar aí um boa noite para vocês aí, um bom final de semana, né? Para todos. Descansem bastante, tá? Que está sendo bem corrido aí, o coronavírus está deixando o pessoal bem, cada vez correndo mais, né? Tá? E as provas, tem as provas, né? As provas tranquilo ali, pode fazer com calma, tem tempo de fazer, né? E aí esse exercício que a gente vai fazer, o exercício de avaliação, também é uma nota para ajudar aí depois no final, né? Para todo mundo ficar tranquilo aí, passar de ano aí, passar o semestre aí, ficar tranquilo, tá? Então, boa noite a todos aí, obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem, tá?